Eles estavam encurralados. De um lado, a imensidão negra e implacável do oceano, do outro, o som da morte se aproximando. O império mais poderoso da Terra não aceitaria a derrota. Faraó enviou seus melhores homens, não para capturar, mas para aniquilar. O desespero tomou conta de milhões de corações. A promessa de liberdade parecia ter se transformado em uma armadilha mortal. Onde estava o Deus que os tirou do Egito? Foi então que Moisés não usou palavras. Ele usou a fé, um único movimento, sob o céu que desabava. A natureza não resistiu à voz do seu Criador. O abismo que prometia a morte, agora era o chão que garantia a vida. Cada passo na lama fria era um eco de pavor e de gratidão. Acima deles, a força indomável do oceano. À beira do precipício, e a fúria do império competia com a fúria da tempestade. O orgulho é a pior das cegueiras. Ignorando o milagre que rasgou o mundo ao meio, eles marcharam para dentro do mar. Eles não tocariam nos escolhidos. Uma barreira de fogo os céus queimou a noite. De um lado, a luz da... A barreira cedeu. A escuridão achou que tinha vencido, mas eles não perceberam que o terreno não era mais lama. Era uma armadilha perfeita. As rodas mais caras do mundo, esmagadas sob a pressão do impossível. O desespero trocou de lado. O povo estava a salvo na margem. E com um único movimento de descida, o tempo emprestado pela natureza, a gravidade cobrou seu preço. O mar reivindicou seu leito, engolindo a arrogância do império de férias. Onde antes havia o pânico ensurdecedor, agora repousava o silêncio da eternidade. A euforia do milagre foi silenciada pelo calor. 3 dias de marcha no vazio. 3 dias de sede que consumia a alma. Cada gota era um tesouro. Cada odre vazio, um presságio de morte. Mara, o lugar das águas amargas. A esperança que brilhou nos olhos tornou-se veneno na boca. O clamor subiu, e a resposta veio da terra. Não era mágica, era obediência. E ao amanhecer, algo novo surgiu. Pequeno como semente, o pão dos anjos cobria a terra. A sede foi saciada, mas a fome começou a rugir. A lembrança das panelas de carne do Egito tornou-se mais forte que a memória da escravidão. Eles aprenderam a depender do hoje, mas o caminho para o Sinai ainda guardava segredos esculpidos na rocha. E mais uma vez, a água acabou. A memória curta humana substituiu os milagres do passado pela dor do presente. O pânico logo se transformou em fúria. Aquele que os libertou agora estava a um passo de ser apedrejado pelos próprios irmãos. Deus não mandou Moisés fugir. Mandou que ele avançasse. A resposta para a frente. Uma única batida, e a dureza da pedra cedeu à força da vida. Onde só havia morte, jorrou a salvação. Não era um gotejar tímido, era um rio fluindo pelo deserto. O povo bebeu, mas uma nova sombra começava a rastejar pelo horizonte de Refidim. Eles eram predadores do deserto. Os amalequitas não vieram para negociar. Vieram para abater os mais fracos que ficaram para trás. Pela primeira vez, a luta não era apenas do céu. O povo precisava erguer a espada. Josué liderou o vale, mas a verdadeira guerra acontecia no alto do monte. Enquanto o cajado estava erguido, Israel prevalecia. O peso da vitória. Mas a carne é fraca. Quando seus braços começaram a cair sob o peso do cansaço, a escuridão no vale começou a vencer. A derrota parecia iminente. Ninguém vence uma guerra sozinho. Com as mãos sustentadas por seus irmãos, o sol se pôs sobre a primeira... No final da primeira jornada, o encontro marcado pelo Criador, a montanha onde o céu e a terra finalmente se tocariam, não era um convite suave. Era a manifestação do poder absoluto. O Sinai fumegava e a terra tremia sob o peso da santidade. O povo recuou aterrorizado. Eles pediram para ouvir a voz, mas descobriram que o som da eternidade era insuportável para os ouvidos mortais. E enquanto milhões recuavam para a segurança, Moisés caminhou para dentro da escuridão, onde a verdadeira luz o aguardava. 40 dias e 40 noites, isolado do tempo e do espaço. Ali, na presença do incriado, a fundação da moralidade humana foi forjada. Não com tinta, não com ferramentas humanas,
mas com o próprio dedo de Deus. 10 palavras para libertar a humanidade de si mesma. Um pacto selado na glória. Mas a humanidade tem uma terrível pressa em esquecer. A liberdade foi trocada por uma estátua fria e cega. O bezerro de ouro se ergueu. Eles profanaram tudo o que lhes foi dado. Uma celebração da própria perdição. A visão do pecado não causou apenas tristeza ou ira divina. O pacto estava quebrado. A lei, despedaçada na pedra, assim como havia sido despedaçada no coração do povo. A intimidade com o divino teve um preço. A presença não podia mais habitar no meio da impureza. A tenda do encontro foi armada do lado de fora. Quando Moisés caminhava, o povo prendia a respiração. Era o único homem na terra capaz de entrar no... Então, o céu respondia. A nuvem de glória descia como um peso colossal. E a marca da presença não podia ser escondida. O reflexo da eternidade grudou em sua pele. Severas. Não havia mapas, não havia bússolas. Quando a nuvem subia, Israel marchava. E o destino... Após meses de poeira e rocha morta, a promessa finalmente tocou seus olhos. Canaã. Os frutos confirmavam a promessa. Um único cacho de uvas pesava como chumbo. Era o paraíso na terra. O que a luz revelou como som, as sombras mostraram como pesadelo. Os filhos de Anak. A covardia se espalhou mais rápido que a praga. 10 vozes disseram que era o fim, que eles eram como gafanhotos. A decisão foi tomada. Aqueles que desprezaram a terra nunca pisariam nela. Um dia de espionagem.